O peixe cara-disco é um peixe muito top, né? Um peixe que exige ali certos padrões de cuidado, né? Como por exemplo ali é o pH da água 6 a 7, né? E temperatura 26 a 30 graus. Esse peixe não gosta muito de variação de temperatura. Pensando nisso, eu decidi criar esse vídeo sobre como criar a cara-disco em aquário. O peixe disco, como vocês podem ver na imagem, é também conhecido por seu formato achatado e circular. Esse peixe é herbívoro, ou seja, ele come ração e também come peixinhos pequenos, né? Alimentos congelados, artêmia e assim vai, tá? Ele é originário do rio Amazonas, na América do Sul, tá? E se é um peixe amazônico, a temperatura ideal para ele vai de 26 a 30 graus, tá? Ele pode ser encontrado em diversos países, como por exemplo Colônia, Peru e Brasil. Além disso, o pH da água para criar esse peixe vai de 6 a 7,0, ok? Com nadadeiras transparentes, né? E uma coloração muito top, tá? Essa coloração do peixe pode variar de acordo com a espécie e com a região de origem, tá? Os discos selvagens, eles tendem a ter uma coloração mais discreta, geralmente em tons de verde ou marrom, tá? Como vocês podem ver nessa imagem. Enquanto que as variantes, né, outros discos criados em criadores fora do ambiente natural, né, pode apresentar cores vibrantes como vermelho, amarelo, laranja ou azul, tá? É interessante o cara-disco porque ele é bem tranquilo, tá? E muito curioso. O único problema dele é que ele é muito sensível à mudança de temperatura. Então, se você não tiver cuidado, ele pode acabar morrendo no seu aquário assim rapidamente, tá? Esses animais eles são bem sociáveis, tá? Que precisam viver em grupos para se sentir seguros e confortáveis, tá? Então, caso você for colocar no seu aquário, tem que ser 4 a 6 no mínimo, tá? Eles são conhecidos por reconhecer os seus donos quando vão alimentar eles, né? E ter um comportamento bem amigável. É parecido com o comportamento do peixe Oscar, tá bom? Esses peixes costumam viver em ambientes calmos, né? E bem iluminados, ou seja, um ambiente onde não há muita movimentação de água, tá? E tem que colocar uma luz boa para iluminar bem o ambiente dele, tá? E eles são, como eu falei, sensíveis a mudanças de parâmetros, como por exemplo, a temperatura da água, tá? Ok? Existem várias variedades do peixe disco, né? Como por exemplo, o acaradisco Henkel, né? Acaradisco vermelho e azul, com 5 listras, né? Como vocês podem ver nas imagens, tá bom? Além disso, tem o acaradisco castanho, né? Tem o acaradisco verde do Peru. E por último, o acaradisco selvagem, tá? Agora temos a parte da montagem do aquário para poder criar esse peixe, né? Como é interessante criar acima de 4 acaradiscos, né? É recomendado que você tenha um aquário de no mínimo ali 200 litros para poder eles ficarem bem de boa, tá? Pelo fato deles precisarem conviver ali em grupo, né? Você tem que colocar uns 4, 5 ou 6 no mínimo, tá? E a iluminação, ela depende da cara-disco, né? Precisa ser ali um pouco fraca, não muito forte, tá? Até porque para não dar surto de alga, né? E também para fazer com que os peixes sintam-se seguros, né? E escondidos de predadores. É claro que ali no seu aquário, nenhum peixe vai lá comer ele, tá? É porque esse é o comportamento natural do peixe, né? Na natureza, ele precisa se esconder para evitar ser devorado por outros peixes e conseguir se reproduzir. Então, quanto mais seguro ele se sentir no seu aquário, melhor, porque ele vai ficar menos estressado, tá bom? E agora, como que acontece a filtragem do aquário, né? Em circulação de água, né? Para cara-disco. Bom, essa parte de filtragem é a parte mais importante do aquário, né? Por quê? Porque esse sistema de filtragem vai manter o aquário sem amônia, sem nitrito e a matéria orgânica controlada, né? Para poder
não causar mal ao peixe ao gerar amônia, tá? Não deixar a água muito ácida. Esse peixe é de pH ácido, mas você precisa ter um controle da acidez da água, senão você vai acabar matando o peixe, tá? E existe diversos sistemas de filtragem para montar um aquário de disco, tá? Então eu vou citar aqui, ó, alguns deles, como por exemplo, canister, sump, né? Pode colocar também um filtro interno de cano PVC, né? Como eu já fiz alguma vez. Ó, e se o tamanho do aquário for até 250 litros, você pode usar um canister de 2000 litros-hora, né? Ou seja, a cada hora vai filtrar 2000 litros de água, ou um sump de 2500 litros-hora, tá? E se o aquário for de até 500 litros, você usa um canister de 3000 litros-hora e também um sump de 4000 litros-hora para poder fazer ali a filtragem top do aquário, tá bom? E por fim, se tiver um aquário de 1000 litros, você pode usar um canister de 4000 litros-hora e um sump de 6000 litros-hora, ou seja, a cada hora vai filtrar 6000 litros de água, tá? Esses valores de vazão, né, pode parecer ser muito alto, né? Só que são necessários para poder manter uma boa filtragem e circulação da água, uma vez que quanto maior a circulação da água do aquário, melhor, porque você vai captar a sujeira dos cantos, né? Vai deixar mais oxigênio, vai melhorar a temperatura da água, vai distribuir bem o pH e fica tudo mais normalizado, ok? Além disso, temos que ver a parte dos materiais filtrantes do filtro, né? Como por exemplo, mídia biológica é essencial, porque vai abrigar a biologia do aquário, fazendo com que a matéria orgânica seja consumida e não dê pico de amônia, tá bom? E também carvão ativado, que vai filtrar, pegar aqueles materiais muito pequenos, né, do aquário, por exemplo, tanino, deixar a água do aquário meio turva, e o perlon, que vai filtrar ali a parte mais pesada, né, da matéria orgânica, por exemplo, fezes de peixe, resto de folhas e assim por diante, tá? Os carvão ativado é interessante você usar se você colocar no seu aquário galhos, né, ou um tronco lá, né, que vai deixar a água cor de chá, ou seja, aquele tronco que está liberando tanino ainda, tá? Esses galhos aí, como vocês podem ver, não liberam mais tanino, porque eu tratei eles de forma eficiente, hoje em dia ele não libera mais, senão a água estaria cor de chá. Aí, se ficar assim, você coloca Purigen ou carvão ativado no seu filtro, porque ele vai filtrar melhor a água e vai deixar ela mais cristalina, ok? Bom, em relação ao substrato adequado, né, para esse peixe, é interessante que ele seja um substrato macio, né? Por quê? Porque o peixe ele pode se arranhar no substrato. Esses acaradiscos, ele não gosta de encostar no substrato com um peixe se quiser ficando, né? Mas ele pode, assim, por ser um peixe curioso, ele pode mexer no substrato e acabar ferindo a boca se for pontiagudo, tá bom? É interessante também que o substrato ajude a controlar o pH. Tem substrato que não é inerte, tem uns que aumentam o pH, deixando mais alcalino, e tem uns que abaixa, deixando mais ácido. Então, se você puder colocar um substrato que deixe o pH um pouquinho ácido, vai ser melhor, porque vai ficar mais fácil você controlar o seu pH, tá? Lembrando que planta e galho ou tronco, eles acidificam a água, tá? Então, ajudam a manter um pH ácido em aquário de peixe amazônico, ok? Em relação à água, né, nós temos duas coisas: pH, temperatura e também trocas parciais de água. Como a gente viu anteriormente, né, o pH ele vai de 6 a 7.0. Como que a gente vai medir esse pH? Bom, eu vou deixar aqui um card de um vídeo que eu gravei sobre isso, depois vocês olham, tá bom? Mas basicamente é assim: o pH ele vai variar dependendo do lugar onde você meça no seu aquário. Por exemplo, na parte de cima é um pH, na parte de baixo pode ser outro, tá? É que depende muito da circulação da água. É interessante você utilizar um equipamento eletrônico para poder medir o pH, né? Você não precisa conectar energia. Esse equipamento, eu acho que ele vem com uma pilha. Você coloca na água a ponta dele e vai dar ali a informação do seu pH. É como se fosse aqueles equipamentozinho de medir a temperatura do corpo para ver se está com febre ou não, tá? É mais preciso do que o teste simplesinho daquele produto que vem num potinho e a pessoa põe gotas, né, no outro pote e compara com a tabela de cores para poder ver se é pH ácido,
alcalino, tá? Bom, e outra coisa também é a temperatura. A temperatura, né, é um peixe tropical, vai de 26 a 30 graus, né, e vai variar. A temperatura do seu aquário ela vai ficar mais uniforme, dependendo da circulação de água, tá? Se a circulação não for muito boa, né, aquários maiores, né, de 200, 300 litros, vai ficar uma temperatura de um lado 26 graus, por exemplo, de outro 25, tá? Em relação às trocas parciais de água, bom, todo aquário necessita que a pessoa troque parte da água a cada uma semana, duas, dependendo do seu filtro e da quantidade de peixe que você tem, tá bom? No meu caso, eu troco a cada um mês, e meio ou um mês, tá? Eu pego, troco ali uns 40 litros, 50 litros, tá? A metade às vezes, e assim vai, depende muito de como tá a qualidade da água, tá? Eu lavo bem o filtro com a água do aquário e faço essa troca aí, faço a sinfonagem do fundo do aquário e também por baixo das pedras, para poder ficar mais limpo possível, ok? Em relação à alimentação, né, do peixe disco, bom, esses peixes eles podem se alimentar uma vez que é um nível, né, de alimento vivo, congelado e secos, como por exemplo ração em flocos, né, ou em pellets, que é aquela ração parecida com a ração do peixe Oscar, tá bom? E quais são os alimentos que ele vai comer? Bom, vamos lá. A parte viva lava do mundo mosquito, né? Por exemplo, minhocas, besouro, artêmia, né? O besouro do amendoim, tenébrio, né? E ele pode também comer algum alimento congelado, como a artêmia congelada, tá? E rações comerciais de alta qualidade, como por exemplo, em flocos, né? Como vocês podem ver na imagem, e em pallets, tá? Em relação à frequência da alimentação desse peixe, né? Bom, no mínimo 2 ali, tá? No máximo 3 refeições por dia. Geralmente eu costumo dar a ração de manhãzinha, tá? Umas 7, 8 horas. E depois 1 hora, né? E no fim da tarde. Aí se eu der 2 vezes por dia, é interessante dar a ração ali umas 9 horas. E depois lá para umas 5 da tarde, tá? Você vai alimentar aos poucos. Ele come, coloca mais um pouquinho, vai comendo e assim por diante, tá? Não é interessante colocar muita ração de uma vez, pois o peixe pode não comer e ficar aquela sujeira no aquário, tá? Então você precisa tomar esse cuidado na hora de alimentar os peixes, tá bom? Caso você queira fazer um aquário comunitário com aquário disco, você pode colocar alguns peixes junto com ele, como por exemplo o coridora, tá? Como você pode ver na imagem. Além disso, um peixe chamado tetra cordial, que é o neon, né? E outro chamado tetra pinguim, ramirez azul, né? E também um peixe barbo sumado, tá bom? Só que assim, tem que ver primeiramente os parâmetros dele, né? Se é compatível, se o comportamento também para que dê tudo certo e você não tenha problemas depois, tá bom? Esses peixes, se você for reproduzir eles, tá? Ou se achar interessante, né? É bom colocar em aquário plantado, né? Então eu vou falar aqui algumas plantas que podem ser colocadas, tá bom? Você vai ter uma grande variedade de plantas, né? Plantas aquáticas que são fáceis de cuidar, né? Só que tem que olhar se as plantas toleram o pH do seu aquário e também a temperatura, tá bom? Temos como exemplo anúbias, samambaia de Java, né? Bacopa e amazonense, tá? Especificando a parte da planta amazonense, é curioso que ela é muito utilizada em aquários de aquário disco, né? Por quê? Porque ela cria um habitat parecido com o amazônico, né? Uma vez que é a planta amazonense, né? E também ela é bem top, né? E auxilia na oxigenação e filtragem da água, tá? Eu não sei se você já viu alguma planta liberando oxigênio na água. Se você desligar o seu aquário, né, a bombinha, mexer na planta para tirar aquelas bolinhas que fica, tá? Ligar a luz e observar calmamente, você vai ver as plantas liberando oxigênio na água. Eu já vi um vídeo sobre isso e outras pessoas comentaram nesse vídeo que já conseguiram ver a planta liberando oxigênio na água. É bem interessante o processo, tá bom? Mas é assim que a planta vai fazer a oxigenação da água, tá? É claro que as plantas não vão substituir um filtro, mas vão ajudar, tá? Bom, outra coisa também é você colocar ali objetos para o peixe esconder, né?
e para ficar um aquário mais bonito, certo? Tem que ficar atento para ver se esses objetos não vão alterar o pH da água, tá? Ou não vai liberar compostos químicos na água, tá? Então tem que ser objetos inertes, né? Ou seja, que não libera coisa tóxica na água. Por exemplo, esse galho de goiabeira não libera. Essa pedra também não libera, tá? O vidro, cerâmica e a maioria dos plásticos são todos inertes e seguros para a gente colocar ali no aquário, tá? Mas é bom certificar sempre, né, se ele realmente é inerte, né, e ter ali uma preferência por decoração mais natural, como por exemplo plantas, troncos e folhas, tá? Porque aí você já garante que não vai mexer na sua água. É claro que vai poder alterar o pH, mas outras coisas não, tá? A decoração que é mais ideal para aquário com peixe amazônico, né, folhas, raízes, troncos e pedras, onde os peixes se sintam seguros, né, e possam ali mostrar o seu comportamento natural, uma vez que o ambiente vai ficar parecido com o amazônico, tá? Lembrando que os troncos e galhos, eles tendem a liberar químicos que vão alterar ali o pH da água, mas é muita coisa que pode se preocupar, tá? E também eles podem deixar a água cor de chá, liberando tanino, se não for bem tratado. Mas não precisa se preocupar com isso, porque isso não vai matar os seus peixes, tá? Você vai deixar a água mais escura, cor de chá, tá bom? Ok? É interessante monitorar o pH da sua água, né? Após adicionar galho ou tronco, para poder evitar alterações bruscas, porque são essas alterações que vão acabar prejudicando a saúde do seu peixe, tá? Esse foi o vídeo de hoje, tá? Se inscreva no canal se não for inscrito. Espero que tenha entendido bem. Coloque aqui nos comentários se não entendeu, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.